Olá, alunos. A nossa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre diabetes mellitus, que é uma doença causada por uma desregulação hormonal, né? Já que nossa aula, o nosso tema principal são as doenças causadas pela desregulação hormonal do sistema endócrino. Então, vamos trabalhar sobre essa doença, mas vou fazer um feedback para vocês como acontece essa desregulação hormonal. Então, o sistema endócrino, né, é formado por vários órgãos, cada órgão responsável pela produção de um hormônio. Então, vamos trabalhar os hormônios produzidos pelo pâncreas, que são os hormônios insulina e glucagon. Então, o pâncreas, ele produz esses dois hormônios. A insulina é um hormônio que aumenta a permeabilidade da membrana celular à glicose. No fígado, a insulina promove a formação do glicogênio, tem ação hipoglicemiante, né, que é a diminuição da quantidade de glicose no sangue, e quem produz a insulina são as células beta na ilhoda de Langerhans, que é as células produzidas lá no pâncreas. O glucagon, ele tem o efeito inverso ao da insulina, né? No fígado, o glucagon, ele estimula a transformação do glicogênio em várias moléculas de glicose, que serão enviadas ao sangue. Tem a ação hiperglicemiante, que é o aumento da glicose no sangue, e também é produzida pelas células alfas na ilhoda de Langerhans. Vou tentar sintetizar essa informação aqui para vocês na imagem para facilitar o entendimento. Então, as ilhodas de Langerhans são células que ficam lá no pâncreas. São essas células que produzem esses hormônios, né, que é a insulina e o glucagon. Esses hormônios, eles têm função inversa. A insulina, ela tem função hipoglicemiante. O que é isso? Diminuir a taxa de glicose no sangue. O glucagon, ele tem efeito inverso. A função dele é aumentar a taxa de glicose no sangue, né? Então, no diabetes mellitus, né, é uma doença que a gente divide em dois tipos. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1, ele é aquela doença adquirida, né? A pessoa já nasce com essa diabetes, é muito comum em criança. E a tipo 2 é aquela diabetes adquirida ao longo da vida, né? Por desregulação hormonal, estilo de vida alterado, diferente do que é preconizado, e aí a pessoa vai adquirindo ao longo do tempo a doença. A diferença é só essa? Não, a diferença não é só essa. A diferença principal é quanto à produção do hormônio. Na diabetes tipo 1, a ilhoda de Langerhans não consegue produzir nada de insulina. A célula ela é doente. O paciente não consegue produzir insulina, por isso que ela é mais grave do que a tipo 2. Na tipo 2, a minha célula ela é deficiente. Ela produz um quantitativo não suficiente para as minhas atividades diárias, mas produz uma quantidadezinha. Então, eu preciso tomar uma medicação para auxiliar o meu órgão a produzir mais insulina. No tipo 1, o paciente só faz uso de insulina. Por quê? Porque a célula não produz nada. Então, essa é a principal diferença. Como a insulina e o glucagon agem para controlar a taxa de glicose no sangue? Deixa eu tentar mostrar para vocês. Então, o fígado, ele é um órgão importante que faz o armazenamento do glicogênio. Então, imagine só, o dia a dia da gente é bem corrido, às vezes a gente não tem tempo para manter uma alimentação. Então, nós tomamos café, lanchamos, almoçamos, mas às vezes no decorrer do dia, você não consegue parar para fazer uma alimentação. Imagina se o fígado não armazenasse o glicogênio, nós iríamos passar mal, porque o organismo ele precisa de energia para funcionar. Então, aquele tempo que eu não me alimentei, o fígado ele tem o glicogênio armazenado. O que ele faz? Ele transforma o glicogênio em glicose e fornece para o meu corpo a energia para eu trabalhar. Claro que isso aqui é uma reserva. Se você passar o dia todinho sem se alimentar, 1 hora, o fígado ele vai entregar toda a reserva e eu vou precisar me alimentar, senão a gente vai desmaiar, né? Porque o corpo não funciona sem energia. Então, ele quebra o glicogênio em glicose e fornece a minha energia, que é a glicose no sangue. Quando você se alimenta, que essa taxa está alta de glicose,
o pâncreas produz a insulina vem e age em cima dessa glicose. Imagina só, a glicose ela percorre nas nossas veias, no sangue, é um hormônio, a insulina é um hormônio. Então ela age na nossa corrente sanguínea e quebra, né, transforma esse excesso de glicose que a gente se alimentou ao longo do dia que eu não preciso, né? Imagina quando você não tem esse hormônio. O sangue é líquido. Se você faz um café na sua casa e você bota muito açúcar, o que acontece com aquele café? Ele fica grosso. Então a mesma coisa acontece com a minha corrente sanguínea. Por isso da importância desse hormônio. Se o sangue se torna grosso porque tem muito açúcar, o retorno venoso se torna deficiente e é onde começa a aparecer as doenças vasculares. Então, é a principal função da insulina. Mas também nós temos um outro hormônio que é o glucagon. O glucagon ele tem o efeito inverso da insulina. O glucagon ele vai agir em cima do glicogênio para produzir mais glicose, que é naquela situação que eu falei para vocês, que a gente passa o dia todo sem se alimentar, precisa de energia, o glucagon vem, quebra esse glicogênio em glicose e me dá a energia necessária para trabalhar. Então, essa é a diferença básica de um para o outro. E o que é diabetes mellitus? É uma doença, né, metabólica, uma doença metabólica crônica, não tem cura. Depois de adquirida, você só faz o tratamento, caracterizado por hiperglicemia, ou seja, a taxa de glicose no sangue é acima de 100 mg por dl. Ou seja, é uma taxa elevada. Eu preciso de medicação para repor e diminuir essa taxa de glicose no sangue. Então, foi o que eu mostrei para vocês, né? Diabetes tipo 1 e tipo 2. A tipo 1, o paciente ele é totalmente dependente de insulina. No diabetes tipo 1, só resolve com insulina. Não existe medicação oral. Na tipo 2, o paciente usa medicação oral e se a medicação oral não surtir efeito, ou o efeito for pequeno, a gente pode entrar com a insulina para complementar o tratamento. Então, esses hormônios, ele é regulador mais importante da glicemia, ou seja, a insulina. Então, é esse hormônio que vai controlar a taxa de glicose na nossa corrente sanguínea. Então, qual é a fisiopatologia da diabetes tipo 1? Deficiência absoluta de insulina, né, como eu já mostrei para vocês. As células beta-pancreáticas são células doentes, não conseguem produzir a insulina. Já na tipo 2, a célula ela é preguiçosa, né? Ou ela é preguiçosa ou ela está cansada de tanto trabalhar, porque a gente se alimenta de maneira errada, o nosso corpo uma hora cansa. Então eu preciso entrar com a medicação para ajudar essa célula a produzir mais insulina. Então essa é a diferença básica do tipo 1 para o tipo 2. Então, nessa figurazinha, eu botei essa figurazinha para mostrar para vocês o que acontece quando um paciente tem distúrbio metabólico decorrente da produção diminuída de insulina. Então, o paciente, ele tem aquela obesidade localizada nessa região abdominal, que é bem característica, vai desenvolver outras doenças como hipertensão arterial. Por quê? Porque ele tem um metabolismo atrasado, ele tem uma deficiência no retorno venoso, é mais propenso às doenças coronarianas, como os aneurismas. O aneurisma, ele pode ser tanto na região abdominal como intracraniano, né? Então, é uma característica importante. O acidente vascular cerebral fica mais propenso e principalmente que são as doenças vasculares periféricas. Muito comum da gente observar nos pacientes diabéticos, né? Pacientes com problemas nos pés, ferimentos que não saram. Por quê? Porque tem uma resistência periférica diminuída, atrasada por conta da taxa de glicose no sangue. Então, nós temos alguns tipos de insulina que agem em cima do quantitativo de glicose na corrente sanguínea. Nós temos a insulina regular, a semilenta, a protamina que é intermediária, a lenta ou a ultralenta. Então, aqui são várias insulinas que a gente pode usar.
A insulina regular, ela é a insulina usada no ambiente hospitalar. É aquela que quando o paciente chega, já chega com uma taxa de hiperglicemia muito elevada, o médico prescreve porque ela tem uma ação rápida. De 1 a 3 horas ela já começa a agir e dura mais ou menos de 5 a 7 horas. Para um paciente que eu preciso, que eu faça um controle também rápido e por um tempo mais prolongado, a gente usa a semilenta, porque ela dura aí no organismo de 10 a 16 horas. Agora, para aqueles pacientes que já são diabéticos e que têm que usar insulina, o ideal é que ele faça uso de uma insulina que demore mais, que haja por mais tempo no organismo, né? Olha só, a intermediária, ela age de 18 a 20 horas no corpo. O paciente usa e ela age aí por 18 a 20 horas, quase o dia todo, né? Então, tem pacientes que só fazem uso de insulina uma vez ao dia. Por quê? Porque ela dura mais de um dia, mais de 24 horas, né? A mesma coisa com a lenta e com a ultralenta. Então, pacientes que têm diabetes tipo 1, geralmente eles usam a ultralenta. Por quê? Porque eles têm um déficit completo de insulina. Então, eles usam mais esse tipo de insulina. Isso é feito por prescrição médica. Após a avaliação, o médico decide qual insulina usar. Então, quais são as complicações crônicas da diabetes? Né? A primeira causa de cegueira adquirida. A diabetes causa cegueira adquirida, aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de insuficiência renal crônica. 80% dos pacientes que fazem diálise, que fazem hemodiálise, são pacientes que são diabéticos. Então, são complicações da diabetes, né? E além de ser a primeira causa de amputação dos membros inferiores. Por quê? Porque o sistema vascular ele fica prejudicado. O sangue que vai lá para os membros inferiores não consegue retornar para o coração para que seja oxigenado e distribuído de novo. Por quê? Porque a resistência vascular já está implementada no organismo. Olha só, olha como fica a região dos pés, né? Então, são pacientes que têm causas de amputação, a primeira causa de amputação, ferimentos que têm dificuldade em sarar, né? Então, o risco de infecção aumenta, apresentam pele seca, pele ressecada, né? Então, é uma característica comum dessa doença. A polineuropatia, o que é a polineuropatia? A polineuropatia, o paciente tem esse ferimento no pé, ele calça sapato, ele anda descalço e não sente a dor. Então, a polineuropatia é a ausência de dor, o nervo fica afetado. Por isso que pacientes diabéticos, eles amputam os membros inferiores porque não sentem dor. A gente, quando tem um ferimento no pé, uma unha encravada, você não aguenta calçar um sapato, mas o paciente que tem polineuropatia por diabetes aguenta. Então, ele não tem a dor, então, pela ausência da dor, ele acha que aquilo ali não é muita coisa. E aí começam os processos infecciosos até que chega na parte de amputação. Obrigada, gente. Encerro por aqui e na sala de aula a gente vai complementar as informações.